Boa noite pessoal, Iramaia, cá, Rubens, obrigado, boa noite, estão aguardando o pessoal chegar aí, oi, olá Rubens, muito bem-vindo, Mônica, bem-vinda, temos um bocado de assunto hoje vamos falar sobre coisas extremamente interessantes, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Daniela Azevedo, Dandan, Daniela Bertazzi. Temos vários assuntos hoje legais para falar. E vamos aguardar nossos amigos chegarem. Enquanto não chegam, vão preparando suas perguntas. O tema hoje é o que tenho aprendido durante a quarentena, durante essa pandemia que a gente é obrigado a estar enclausurado, pelo menos fisicamente, né? E aí vão preparando algumas perguntas sobre qualquer coisa, dúvida, problemas, desafios, vamos falar de muitas coisas aqui. Estou só aguardando que o pessoal entre aí, para a gente começar a falar de forma mais aprofundada, né? Vai ser muito legal hoje. Hoje eu resolvi falar nisso porque muita gente tem me perguntado durante as consultorias. Eu estou fazendo consultoria online, depois eu vou colocar em minhas mídias, né? Eu criei a Consult Line com Oswaldo Matos, tudo digital, tudo por aqui, sem presença física, lógico. Não estamos podendo fazer. Sueli Temporal, grande parceira, amiga, Ju Martins, muito obrigado por vocês estarem aqui. Sueli Temporal é uma das culpadas por eu estar fazendo isso, no bom sentido. E eu tenho percebido algumas questões nesse período, né? Algumas dúvidas, como é, as pessoas têm me perguntado como é que a gente vai fazer, como é que a gente luta contra esses desafios, como é que a gente enfrenta esses desafios, o que é que está rodeado. Pessoal, eu anotei algumas coisas aqui, viu? Porque eu gosto de uma colazinha, porque tem muita coisa que o pessoal me perguntou, e para eu não ser, vamos dizer assim, para esquecer alguma coisa, eu anotei, né? Cláudia, querida Cláudia, um beijo para você. Cláudia está lá no Porto, em Portugal. Um beijo para você, para sua família linda, né? E que tudo de bom para você. Sandra, querida Sandra. Então nós vamos hoje aqui trocar uma ideia sobre exatamente isso. O que a gente tem aprendido, quais são os grandes desafios que a gente tem que enfrentar, né? Nós fomos obrigados, nós colocamos, são colocados esses desafios em nossa frente, né? Já tem uma pergunta da Sueli: qual o principal desafio em liderar equipes de home office? Vou responder. Olha, o principal desafio para mim é manter a equipe produtiva e motivada. Falando de uma forma bem clara, Giovanni de Recife, muito obrigado por estar aqui. Então, assim, manter a equipe motivada, manter a equipe estimulada, né? Como eu disse em outra live, há algum tempo atrás, ninguém motiva ninguém. As pessoas não motivam as outras, as pessoas estimulam as outras, as pessoas provocam as outras, né? Mas as pessoas não motivam, ninguém pode motivar o outro, porque a motivação é uma porta que se abre de dentro para fora e não uma porta que se abre de fora para dentro. Então eu tenho que estar já com aquele gás de preparado para ser, vamos dizer assim, desafiado nisso. Então, um dos pontos para mim principais no desafio de liderar a equipe é fazer com que essa equipe produza, fazer com que essa equipe seja competitiva, fazer com que essa equipe seja criativa, que siga normas e procedimentos anteriormente colocados na empresa e hoje ajustados, né?
para que ela própria, essa equipe ou essa pessoa, ela dê resposta positiva para ela, primeiro, para a empresa, para a sociedade e para os clientes. Então, uma coisa muito interessante que eu tenho... Pessoal, tudo que eu tenho ouvido, tem muita coisa que vai da minha experiência, né? Mas assim, tem muita coisa também, grande parte, que eu falo aqui por experiência com o cliente. Ou seja, o que eu ouço dos clientes, o que eu estou ouvindo do cliente hoje, o que eu ouço do mercado, o que eu leio, né? Então, assim, uma coisa muito importante é a gente não esquecer. Eu gosto muito de uma frase do Jung, que ele diz, quando você, mais ou menos assim, viu, pessoal, a intenção aqui vale. Quando você tratar de uma pessoa, lembre-se que é uma alma humana tocando a outra alma, né? Então, nós não podemos esquecer que seu liderado, que a sua equipe, é o outro lado dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem sentimento, ela tem emoções, ela tem um lidar diário com as pessoas, ela tem um trabalho mental que ela precisa fazer em casa, com família, com filho. Às vezes essa pessoa está sozinha, né? Porque estão, por algum motivo, separados, a família, de alguma forma. São outras famílias, são outros formatos. Então a gente tem que entender claramente que o principal desafio é entender o outro como pessoa, entender o outro como gente, entender que o outro tem as mesmas sensações, emoções, dificuldades, limitações que nós temos. Então, eu digo logo a Sueli, Su, não existe uma resposta pronta para os dias atuais. Oi, Marcos, Fábio, né, tutorando, que não tem nome mais, está aí junto com a gente. Mila. Então, assim, não existe uma resposta pronta. Nós vamos trocar uma ideia aqui sobre vários assuntos. Mas, assim, uma coisa interessante, eu queria só dizer antes a vocês que vocês podem me acompanhar nas minhas mídias sociais, Osvaldo Olamar, @Osvaldo Olamatos, ou todas as lives que eu tenho feito, inclusive essa ao final, estarão no YouTube, no podcast também, com Osvaldo Matos. É só me procurar lá, vai lá, clica no sinozinho, né, se inscreve para ter acesso a muita coisa que a gente vai colocando ao longo do tempo. Então, assim, é importante entender que nós estamos numa nova lógica. Estamos numa nova lógica. Os desafios, eu não digo que os desafios mudaram, foram acrescentados novos desafios. Porque falando um pouco, vamos dizer assim, de um passado bem recente, nós temos métricas que a gente tinha um relacionamento diário com as pessoas da empresa, metas medidas, analisadas, avaliadas, discutidas, vamos dizer assim, às vezes até metas que você discute com o próprio cliente, que é uma forma é uma gestão bem moderna, bem contemporânea, é você discutir meta com o cliente. Não adianta você chegar no cliente e querer vender tudo que você quiser naquele cliente, seja produto ou serviço. Então você tem uma limitação para fazer isso. Hoje em dia, essa lógica, ela foi colocada junto com a nova lógica, a lógica da distância, a lógica do não existe resposta pronta. Todo dia é um novo desafio. Todo dia a gente tem que aprender que novas situações, novos desafios, novas interpelações, elas são colocadas no nosso colo. Uma coisa muito interessante é que eu entendo, como eu falei no início, existem pontos aí que são definitivos nessa relação com o seu pessoal, com sua equipe, né? Como liderando a equipe. Por exemplo, sua comunicação ela deve ser diária. Você tem que ter métodos de fazer uma comunicação diária com as pessoas, diária com sua equipe. Você tem, inverteu aí, mas já voltou. Você tem que ter
criar uma sistemática de comunicação com essas pessoas diariamente nessa situação. Sueli pergunta bem, qual o papel da comunicação nesse processo? Fundamental. Fundamental, porque veja bem, tudo que você faz hoje tem uma linha mestra da comunicação com essas pessoas. Ou seja, você precisa saber falar claramente para a pessoa. Você hoje tem que ter claramente definido o que você vai dizer, se planejar no que você vai comunicar, se comunicar da forma mais simples e direta possível. Por quê? Porque a pessoa está de um outro lado sofrendo outras influências. Né? Antigamente a gente sentava numa mesa, o que é que acontecia? A gente sentava numa mesa com a pessoa, eu que sou uma pessoa que 90% das vezes que falo, se prender meus braços, se prender não tiver uma caneta, um papel na minha mão, eu não consigo fazer quase nada. Boa noite, Mota, seja bem-vindo, Luci Mota. Então, assim, a gente eu não tenho, por exemplo, essa prática de fazer. Diana, grande Diana do Sinap, seja bem-vinda, Diana, grande parceira. Então, assim, nós precisamos, Mariana, bem-vinda, Mariana. Como é que eu me planejo para conversar sobre determinados assuntos? Em algumas situações, você domina esse assunto diretamente ao vivo do lado da pessoa, com embasamento de números, com PowerPoint legal, com pessoas que estão ali à sua disposição para você pegar uma situação ou outra, para você ter um papel para desenhar, separar a reunião. Aqui não. A comunicação aqui ela é direta. Então por isso que eu, mais do que nunca, eu preciso me planejar para saber o que eu vou dizer. Principalmente que aqui, basicamente, eu só tenho o canal oral. Eu não tenho outros canais. Eu só tenho esse canal, eu só tenho essa forma, melhor dizendo, de me comunicar. A única forma que eu tenho de me comunicar qual é? Falando com a pessoa. Para eu desenhar alguma coisa, para eu mostrar a pessoa, isso já fica uma coisa mais complicada. Então uma comunicação, ela precisa ser, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, mais direta. A comunicação à distância, ela pode atrapalhar? Atrapalha. A distância não atrapalha, atrapalha um pouco. Para isso a gente precisa estar preparado. Para isso a gente precisa saber o que é que a gente vai dizer. E uma coisa muito importante na comunicação, Sueli, é assim, ó. Existe uma das premissas da comunicação que é eu emito e eu sou um emissor e existe um receptor. Como Diana está colocando, um roteiro é fundamental. Exatamente, Diana. Então, eu tenho eu sou um emissor para um receptor. O que é que acontece nessa situação? Eu, como emissor, eu sou responsável pela forma que o outro vai entender. Eu sou responsável por fazer com que o outro entenda claramente o que eu vou dizer. Obrigado, doutor Ediluz Fernandes, grande advogado, Joana, obrigado por vocês terem vindo, é uma honra ter vocês aqui. Façam suas perguntas, né? Então, assim, eu preciso ter de uma forma clara, definida, qual é a linguagem que eu vou usar para para minha determinada equipe, para um determinado grupo de pessoas. Existem palavras que cortam mais do que uma faca. Então você saber se comunicar com as pessoas é uma arte, né? Realmente é uma arte. A comunicação, ela precede qualquer situação, principalmente nos dias atuais. Então aquela coisa de dizer, olha, me desculpa, não foi isso que eu quis dizer, talvez isso aí esteja valendo menos. Não significa que você, ao errar, não tem que dar um passo atrás, recuar e refazer o que você disse. Não é isso que eu estou falando. Mas a importância da comunicação, ela vai exatamente permear você a quilômetros e quilômetros de distância. Existe uma máxima, uma frase, né, famosa de William Shakespeare, que eu gosto muito, né,
que diz o seguinte: há mais mistérios entre o céu e a terra que nossa vã filosofia pode imaginar, ou que pode imaginar a nossa vã filosofia. Eu adapto essa frase: existem mais coisas entre o céu e a terra que nossa vã gestão pode imaginar. Então, por isso que, voltando, não existe vamos dizer assim, não existe uma resposta pronta. Aí você pergunta, Oswaldo, e outra coisa interessante em comunicação, pessoal, eu gosto muito desse tema, a comunicação realmente parece simples, mas não é. Então, assim, tem gente que tenta adivinhar o que o outro quer dizer. Não é verdade? Tem gente que tenta adivinhar. Tem gente que você chega e fala assim, olha, eu gostaria de saber, aí a pessoa interpela, já sei o que você quer. Como você sabe o que a pessoa quer? Né? Você não sabe o que a pessoa quer. Então, em épocas de comunicação à distância, em época de comunicação longe fisicamente, a primeira coisa que você deve fazer é saber ouvir. Saber ouvir realmente é uma arte. É uma arte. Então, tem gente, olha, tem loja que é muito interessante. Tem loja que aí a gente abre um pouco o leque. Tem loja que você chega na loja e fala assim, olha, um exemplo, você entra numa sapataria ou numa loja masculina, ou, no meu caso, ou numa feminina para fazer a compra de um presente, e a pessoa vira e fala assim, eu digo, você tem blusas? A pessoa fala assim, já sei o que o senhor quer. Não, eu acho que a pessoa é vidente. Porque a pessoa, como a pessoa sabe o que eu quero se eu não disse ainda, né? Então a pessoa não sabe o que eu quero. Então existem variantes do que eu posso querer. Então a primeira, ouça, às vezes, um afago de uma palavra no início de uma reunião com a equipe que está a quilômetros de distância é importante. Por exemplo, você entender que na comunicação daquela pessoa, a pessoa atrasou 5 minutos, 7 minutos, 3 minutos para uma reunião com a equipe, com você, num Hangout, num Zoom, em qualquer aplicativo desse de reunião. Se ela atrasou, às vezes o atraso dessa pessoa foi um atraso, vamos dizer assim, de uma situação incontrolável. Tem 2 filhos pequenos, a esposa está trabalhando, atrasou ela, ele teve que ficar ali 1 minutinho a mais. Então saiba afagar, saiba fazer isso. Ah, Oswaldo, isso é uma nova lógica? Eu não digo, eu estou acostumando a dizer o seguinte, não existe nova lógica, existe uma lógica que existia e uma lógica que chegou, aí eu posso dizer que é nova, e foi adaptada a uma lógica que já existia. Então, o mundo é feito de adaptações. O mundo é feito de, principalmente nesse momento, o mundo é feito de situações que, como disse ali, nós temos que saber acolher. Né? Mais do que nunca, é engraçado assim, olha, eu estou vendo em Zap, WhatsApp, mensagens, Instagram, no Facebook, eu recebo todo dia, é todo mundo muito lindo, é muito coração, é muita frase de efeito, é tudo. Pratiquem isso, porque às vezes a distância entre mandar uma frase e praticar, começa praticando dentro de casa. Doutor Henrique Trindade, muito obrigado pela sua presença me honra muito aqui. Nosso, agora, juiz do TRE, uma honra com você. Passa a sua pergunta aí, por favor. Então, e aí eu pergunto a você, como funciona a lógica sem chefe, né? Aí fala, Oswaldo, e líder? Não, nós temos chefe, nós temos líder, nós temos algumas pessoas que ainda não entenderam a diferença entre chefe e líder, nós temos algumas situações extremamente delicadas, né? Então vamos lá, como é liderar de longe, né? Como é que eu faço para liderar de longe? Dani colocou uma coisa muito interessante, né? Que a comunicação às vezes é perceber o que o silêncio de alguns quer dizer, exatamente. O silêncio, como dizia o filósofo, o silêncio fala. Né? E tem uma frase que eu gosto muito de um cientista, ele não é um cientista, ele é um crítico de arte, né? De música, e que eu li uma vez, só fazendo parênteses, que eu gostei muito, né?
é interessante que ele dizia o seguinte, um apaixonado por Mozart, eu também sou, mas um apaixonado por Mozart, ele dizia o seguinte, mesmo quando termina uma sinfonia de Mozart, o silêncio que precede essa sinfonia continua sendo Mozart, né? Então é muito interessante. Então às vezes a pessoa diz uma frase, o silêncio que continua, o eco daquela frase, o eco daquela música continua na mente da gente, mesmo que essa música seja instrumental. Até onde deve ir, por exemplo, a autonomia, né? Voltando a conversar, falar sobre isso da equipe. Eu entendo o seguinte, cada pessoa é uma pessoa, cada equipe é uma equipe, meu cliente, Bolo da Moça, muito obrigado por estar aqui, cada cliente, cada pessoa é uma pessoa, cada equipe é uma equipe. E cada autonomia revela uma determinada situação. Então, desde que você tenha controles e processos pré-definidos, que eu sei que pouca gente tem, inclusive pouca gente acredita em processos, né? Todo mundo fala muito bem de processos, mas quando você parte para as empresas, a minha experiência é aquela coisa interessante. O processo, não, vamos tocando aqui, depois a gente vai, processo é uma coisa que custa caro montar, é muito mais caro não montar, né? Então assim, respondendo, Sueli, a você, eu entendo que essa liberdade, você tem que ter um limite, essa autonomia de decisão. Ela tem que ter um determinado limite de decisão. Mas no sentido, não que essa autonomia amarre uma decisão, por exemplo, uma tomada de decisão, onde a pessoa está sozinha, precisa decidir, não conheceu, não conhece, não achou ninguém e alguma coisa, então ela vai pelo bom senso. É isso que a gente fala. Às vezes a pessoa quer conversar com você, não consegue conversar com você. Ela não tem acesso naquele momento e o cliente está precisando de uma resposta, de uma posição. Ele precisa criar alguma coisa. Então eu diria que você tem que dar liberdade, você tem que dar autonomia, mas com limites. Você tem que dar com limites. Aí isso dá um pouco de margem para a gente falar sobre um pouquinho mais de coisas a respeito dessa autonomia. Por exemplo, você tem diversas áreas numa empresa para você trabalhar, como finanças, comercial, produção, logística, marketing, uma série delas. Uma das coisas importantes aí é qual a meta da empresa para cada área definida. Né? Qual a meta da empresa? Qual o propósito geral da empresa em relação a cada área ou a empresa como um todo? O que é que eu posso definir? Muito bom, não acredito em processos, mas que eles existem, sem eles não funcionaria. Eu digo muito a questão dos protocolos da área de direito, da área de odontologia, que tenho vários clientes que são dentistas, da área médica. Se não seguir o protocolo e os processos, a coisa dá problema. Querido amigo Djalma Argolo, uma honra ter você aqui, viu? Mestre em psicanalista, um psicanalista junguiano. Prazer tê-lo aqui, foi um dos nossos convidados de 2 semanas atrás. Então por exemplo, como é que eu vou dar autonomia para uma pessoa da área financeira fazer lançamentos de demonstrativo de resultado? Outro grande abraço, Djalma. Eu não tenho como dar autonomia a essa pessoa. Bateca, grande cliente nosso, muito obrigado pela presença. Então, eu não tenho como dar autonomia a essa pessoa. Eu não tenho como dizer assim, faça um lançamento da forma criativa que você achar melhor. Aí eu não posso dar muita autonomia. Eu tenho que botar a pessoa dentro de um quadrado, né? E fazer com que ela cumpra. Agora, a análise de um demonstrativo de resultado, eu posso dar autonomia para ela analisar da melhor forma que ela entender analiticamente qual é a percepção dela em relação àqueles números. O doutor Henrique está perguntando aí como controlar a distância nesse momento de isolamento, que foi a pergunta anterior do Sueli, só relembrando, controlar a distância criando processos, criando metas, criando principalmente o que muita gente tem feito, pouca gente tem feito, viu, doutor Henrique?
é o seguinte: nós precisamos ter padrão. Padrão. Por exemplo, eu sou, como todos sabem, eu sou diretor executivo da Rocha Comunicação. Então nós temos alguns padrões de reunião. Nós temos reuniões de conselho 2 vezes por semana num determinado horário. Vânia Bem, minha colega lá de Recife, de muito tempo, seja bem-vinda, Vânia. Então, nós temos, por exemplo, padrões. Primeiro padrão, eu preciso marcar uma hora pré-determinada, pré-estabelecida para, vamos dizer assim, encontrar com as pessoas de cada equipe. De preferência, segmente à distância essas equipes. Se você é um líder, por exemplo, faça uma reunião com um grupo de liderados de uma área, outro grupo de liderados de outra área, outro grupo de liderados de outra área. Isso são situações que você precisa criar esse vínculo diário com sua equipe. Segundo, mantenha padrões iguais para todos de medição, de avaliação de resultado à distância. Terceiro, se coloque sempre à disposição em qualquer momento. Às vezes, uma dúvida surge. Por exemplo, hoje é quinta-feira, feriado. Eu já atendi vários clientes hoje, eu já atendi algumas pessoas da empresa hoje e estou aqui à disposição. Às vezes existem situações que a pessoa tem uma folga ali e quer conversar com você. Você, como líder, deve estar sempre à disposição. Então, crie padrões, obedeça os processos. Quem obedeceu, eu estava estudando essa semana algumas empresas interessantes que que obedeceram processo antes da pandemia e continuam obedecendo e reforçando durante a pandemia e vão continuar depois. Exemplo, Google, Yahoo, Apple, Facebook, algumas grandes empresas e outras menores de tecnologia que também estão fazendo essa questão dos processos. O processo é muito simples, pessoal. Onde eu devo começar, onde eu devo entrar no meio e onde eu devo terminar o processo. Então, o processo não necessariamente ele estanca uma ação. Ele dá continuidade a uma ação para que a próxima pessoa que pegar a próxima parte do processo esteja inteirado do que houve anteriormente. E tanto antes de pegar de você como passar. É um jogo de bastão. É uma corrida de bastão. Numa corrida de bastão, eu saio na frente. Quem vai pegar o bastão está lá na frente parado. Ele começa a andar um pouco antes, a correr. Eu entrego o bastão, ele pega o bastão, corre e vai entregar para o próximo. São revezamento de bastão. Então, assim, nós precisamos criar padrões. Nós precisamos, a nossa diretora da Ebaté Condina disse que difícil é seguir. É verdade. Mas viver é muito mais difícil e a gente consegue com uma certa facilidade, né? Mas é difícil seguir. Mas empresarialmente, por exemplo, existem normas, existem... na matemática é muito interessante a gente entender determinadas coisas porque fica mais fácil nós entendermos da matemática. Quer ver, ó? 2 mais 2 é igual a 4. Pode aparecer alguém aí que vai dizer que é a controvérsia. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então existem algumas... A matemática, ela, falando o exemplo simplório, ela é mais simples de se entender e de se explicar. Mas quando você trabalha com processos que às vezes tem que ter 4, 5 pessoas, 10 medidas diferentes, calcular, por exemplo, como nós calculamos o processo com um grande amigo Leonardo Carvalho, dono da Clínica Carvalho, ele já me autorizou, pessoal, a citar, viu? Porque senão não estava citando, lógico, e eu só gosto de citar exemplos quando eu dou o nome do santo. Então, ele diz o seguinte: nós fizemos formação de preço e levou quase 5 meses a gente montando a formação de preço. Por quê? Porque nós precisamos entender como se dava o processo na colocação de algodão dentro da boca de determinados pacientes. Tem paciente que sangra mais, tem paciente que sangra menos, tem paciente que tem uma hipersensibilidade ao algodão em determinado canto da boca, então em vez de usar 4 que estava previsto, ele usa 10, 12, 13, demora o atendimento,
Então, tudo isso chama-se processo. Para eu entender como se dá o processo, eu preciso ter prática. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é importante que esse trabalho, ele seja, vamos dizer assim, arregaça as mangas e vai para cima, que é importante você. Aí você controla algumas coisas. Meu grande amigo Fernando Gaioso, muito obrigado pela sua presença. O homem dos transportes do Brasil. Muito bom. Antônio Carvalho, parceiraço aí, muito obrigado, Antônio, uma honra ter você com a gente aqui. Então, assim, tudo o que nós estamos falando, tudo neste momento de pandemia, de quarentena, ele é novo. Oswaldo, como é que eu amarro meus processos longe das pessoas? Se você já tem um processo longe das pessoas anteriormente, reative, ajuste, diminua, encurte, porque a pessoa também, a gente acha que as pessoas estão em casa sem fazer nada. Não estão não, viu? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca. Então, o início é difícil. Vânia colocou uma coisa interessante. O início é difícil, mas é como andar de bicicleta. É como andar de bicicleta. Você vai cair, adulto, estou falando adulto, não é nem criança, estou falando adulto. Você vai cair, você vai se arranhar, e vai chegar um momento que você vai andar 40 centímetros sem cair, depois 1 metro. Aí, quando você entrar no ritmo, você vai ver que você não pode andar mais sem o processo. Então, o importante é você olhar para as pessoas e dizer assim, peraí, eu tinha processos predefinidos? Não, não tinha. Como eu posso criar processos? Oswaldo, por onde eu começo? Primeiro, criando padrões. A primeira coisa que você precisa entender e aceitar é onde eu estou e o que eu quero. Primeira coisa, o que é que eu quero daquele processo, o que é que eu quero daquela pessoa. Aí, você vai deixar claro para você primeiro o que é que você quer do outro. Porque se você não sabe o que você quer para você, como é que você vai cobrar? Como é que você vai pedir? Como é que você vai exigir do outro que lhe dê alguma coisa? Você não vai conseguir, né? Então, isso é um modo contínuo. Exatamente, a bicicleta, Sueli, não fica de pé sozinha. Nós temos que pedalar. Processo é a mesma coisa. Processo também é assim. O processo, ele é dessa forma. Então, é interessante que nós temos que estimular a equipe, viu, pessoal? Nós temos que estimular a equipe. Uma coisa muito importante que eu já percebi, aí eu digo ao longo de 17 anos de consultoria e mais de 30 de gestão, as pessoas têm medo da verdade. As pessoas têm medo de ouvir a verdade sobre elas, sobre a gestão e sobre a empresa. Mas uma coisa extremamente importante neste momento é a verdade. É você ter essa reunião diária com sua empresa. É fazer com que sua equipe diga a você, tá ruim, tá bom, não gostei. Agora, é importante você estimular que a pessoa diga que não gostou, o motivo e dê uma sugestão melhor. Porque senão aí não adianta, né? Essa questão de dizer assim, essa questão de dizer eu não sei, mas precisa melhorar, é vago. Eu não sei, mas precisa melhorar. Você tem dois problemas. O problema é que você não gostou e o problema é que você não tem dado a solução. A da Cucalele disse uma coisa interessante. Uma vez o empregador me falou essa metáfora da bicicleta na entrevista e disse que precisava trocar o ciclista sem parar a moto. Aí eu pergunto, por que não treinou o ciclista? Aí vamos entrar numa outra questão, exatamente, não vale reclamar sem apresentar a solução, exatamente. Vamos entrar numa outra questão que eu gosto bastante. Quando você contrata uma pessoa para pedalar sua bicicleta, você avaliou se ela tem perfil para isso?
Em outras palavras, na hora de você contratar uma pessoa para uma determinada função, você fez um profile dela, você fez uma avaliação de perfil, você fez uma análise de perfil, você avaliou se ela, o raciocínio dela, se a experiência dela, se o perfil dela é ajustado, desculpem pessoal, é ajustado àquela situação, àquela função, àquela atividade. Por exemplo, existem perfis que estão mais associados a coisas repetitivas diárias. Existem perfis que nasceram para fazer análises minuciosas de fluxo de caixa de 300, 400 entradas por dia e 800 pagamentos. Existe. Mas existem perfis que não estão preparados para isso. Então, como é que eu devo fazer uma análise? Aí Daniela colocou uma coisa muito interessante. O que você acha de processos seletivos à distância? Hoje mais do que nunca necessário. Perfeito. Já existem processos seletivos com mecanismos, não é de agora, viu, Daniela? Daniela, não é de agora, processos seletivos à distância, que você tem entrevistas, você faz testes, você faz análise de perfil, tudo à distância. Você faz 1, 2, 3 entrevistas. Agora mesmo eu fui consultado por um cliente de Recife que precisou fazer uma entrevista com uma nutricionista, um hospital em Recife, uma nutricionista, para ocupar um cargo de nutricionista no hospital dele. Obrigado, Pedro. Para contratar essa pessoa, a pessoa mora em Mato Grosso, aliás, perdão, em Goiás. Então a pessoa mora em Goiás, fez uma entrevista para uma clínica, um hospital clínica em Recife. Esse conhecido estava selecionando e me ligou para trocar uma ideia e nós conversamos um pouco sobre isso. Então ele fez 2 entrevistas em momentos diferentes, sobre assuntos diferentes, com uma entrevista só com ele e outra com outro líder, e fez testes de perfil com essa pessoa. De lá para cá, pediu carta, pediu para a pessoa fazer na hora uma carta, escrever para ela, né? Então assim, existem maneiras e maneiras de você fazer essa seleção que está muito em voga hoje. Sueli, exatamente, a pergunta é muito pertinente, muito obrigado. Existem pessoas que se saem melhores do que outras no home office? Existe, como eu falei, é uma questão de perfil. Então assim, vamos lá. Existem pessoas que trabalham melhor sem interferência, sem tocar o telefone, isolada numa sala, mais concentração, mais foco. Essa é uma resposta do porquê. Existem outras pessoas que precisam estar em constante comunicação com outras pessoas. Existem pessoas que precisam estar naquele ambiente, que precisam sair para se comunicar. Existem outras pessoas que não. Existem pessoas que, vamos dizer assim, fazem da sua concentração, do seu isolamento, um modo de viver, né? Detestam a interferência, né? Tem pessoas que precisam de mais troca, tem pessoas que precisam de mais pessoas do lado, tem outras não. Eu conheço uma pessoa da área financeira que trabalha comigo, que ela precisa de muito silêncio. Analisar um fluxo de caixa todo dia, de 8 às 10 da manhã, é uma coisa que é importantíssima que a pessoa esteja sozinha. Não dá para ter interferência, ela não atende celular, porque ela pode se desconcentrar. E pessoal, as pessoas fazem em algumas áreas, errou 1%. Se eu errar 1% num cálculo de 2 milhões, eu perdi 20 mil. Então, a gente tem que ter essa avaliação. E lembrando, voltando, que é importante criar essas rotinas tanto para pessoas que têm mais facilidade de lidar
com essa questão do home office, tanto com as que não têm essa facilidade, né? Exatamente, Vânia, os processos virtuais eles são inevitáveis, já estão sendo inevitáveis, você tem que fazer. Então, por exemplo, o que é mais complexo hoje? Liderar uma pessoa, uma equipe que esteja uma pessoa que seja mais fácil trabalhar no home office ou que é menos fácil trabalhar no home office? Eu digo que o desafio é muito próximo. Você vai ter mais trabalho com o que não tem esse perfil, e menos trabalho com o outro. Mas o desafio é igualmente. Por quê? Porque você precisa instigar os dois. Você precisa provocar os dois. Você precisa provocar os dois perfis. Se você não provocar os dois perfis, você não vai ter uma estrutura de resposta que você deseja, o feedback que você deseja. Por quê? Porque as questões são fracionadas. Você não tem como estar de 10 em 10 minutos falando com uma pessoa, fez isso, numa empresa não. De meia hora você manda um zap, entra na sala, vai lá, toma um café, volta. Virtualmente não, é tudo fracionado. Então as pessoas precisam ser instigadas, as pessoas precisam ser provocadas, as pessoas precisam ter um novo plano de gestão. Observe, analise o novo plano de gestão, avalie uma gestão diferenciada. É esse o momento que nós estamos vivendo para uma gestão diferenciada. Oswaldo, como é essa gestão? Avalie qual a forma mais fácil de comunicação, de cobrança, de liderança, de meta que essa pessoa vai ter. Às vezes, na empresa física, eu tive um caso aqui, tem umas 2 semanas desse tipo, às vezes na empresa física, a pessoa, o funcionário, o colaborador, aguenta tanta pressão, mas uma pressão absurda. E eu tive um caso de que essa pessoa, agora virtualmente, está tensa e desconectada, porque a qualquer pressão essa pessoa fica tensa e perde o foco e desconcentra. Veja que coisa interessante. Todos apostaram que essa pessoa, quando estivesse dentro de casa, quando nós fomos, há quase 90 dias, fomos obrigados a entrar nessa quarentena, então todo mundo apostou que essa pessoa, não, é tranquilo, fulano, do jeito que fulano aguenta pressão, fulano vai aguentar muita pressão. Não foi. Então, é o acolhimento. Eu não posso, vamos dizer assim, pré-estabelecer que fulano ou fulana vão ser da mesma forma, existem outras interferências. Então, o modelo de gestão, criar um novo planejamento de gestão, um novo plano de ação, isso é fundamental. Fundamental. Sempre faça acompanhamento, sempre analise todas as questões que você pode, fazendo checklist, dando feedback, avaliando pessoa a pessoa. Não bote, pessoal, todo mundo no mesmo balaio. Se não era para botar antes, agora então é que não se deve botar mesmo. Por quê? Porque as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm atitudes, as pessoas respondem de uma forma diferente. Então, trabalhe com, por exemplo, um checklist como 5W2H, trabalhe com matriz de diagnóstico, SWOT, por exemplo. Analise, explique e ensine as pessoas o que você precisa delas nesse momento. Seja parceiro, seja amigo, seja coerente, mas seja líder. Como é que eu sou, Oswaldo, amigo, parceiro e líder? Cobrando, deixando claro que as pontas só se amarram quando há resultado. Amizade, liderança, e quando é que amarra? Com resultado. Então continua todo mundo feliz, né? Como a Carlota colocou muito bem, obrigado Carlota, parceiraça de Recife, tudo de bom para você, querida. Liderar à distância requer confiança e com demandas individualizadas. Perfeito, Carlota, é exatamente isso. Nós estamos falando exatamente disso aqui. Então, eu preciso ensinar
E outra coisa, aqui os liderados, que eu em algum momento eu sou líder, outro eu sou liderado, faz parte. Eu tenho uma CEO comigo, que me cobra situações, eu tenho liderados, meus clientes estão no mesmo nível, mas eu considero eles meus líderes, né? Então assim, ensine-os a montar coisa que eles não sabem e a coisa mais importante, seja humilde e diga que não sabe. Pessoal, o não saber, ele encurta o tempo que nós já temos muito pouco, ele, por incrível que pareça, ele encurta o tempo de solução e ele gera confiança. Porque na hora que eu digo a meu líder, líder, não sei, me ajude, e o líder não é obrigado a saber tudo. Há algum tempo atrás, o líder era, a gente dizia o seguinte, líder é Deus. Não, líder não é mais Deus. Líder é um ser humano que luta com todo o grupo para juntos chegarem a um objetivo único que a empresa precisa para sobreviver. Então está todo mundo de mão dada. Todo mundo de mão dada. O líder é aquele que faz a empresa, faz a sua equipe trabalhar com confiança e acredita no propósito, acredita nos valores da empresa. Então, diga, ele encurta tempo. Quando você não sabe, ele encurta tempo. E gera confiança, gera credibilidade em você como pessoa, como profissional. Então, se o líder fala para você, chefe, ou líder, ou supervisor, ou amigo, ou mestre, eu não sei como ele chama, ou pelo nome, por exemplo, como me perguntaram há um tempo atrás, eu disse assim, cuidado, eu orientei a pessoa dizendo, cuidado com a diferença entre preço e valor. Na hora eu dou liberdade para a pessoa perguntar o que ela quiser, porque eu acho que encurta caminho e gera credibilidade e respeito. Ela disse, eu estou em dúvida entre preço e valor. Qual é a diferença? Eu poderia dar duas respostas a ele. Primeiro, poxa amigo, como é que você não sabe a uma altura desse campeonato? Criei uma barreira, blindei ele para perguntar sobre coisas muito mais sérias lá na frente e eu vou sair como um chefe arrogante. E a segunda coisa que eu poderia, que foi o que eu disse, eu digo, amigo, é bem simples, presta atenção. Preço é aquilo que o cliente paga e valor é aquilo que o cliente leva. Como dizia Boechat, segue, toca o barco, segue a vida, vamos para frente. Então acabou, resolveu ali em 30 segundos, você respondeu. Então não se dê por, vamos dizer assim, e não queira mostrar muito conhecimento. E outra coisa, pessoal, se não souber, não responda errado e nem enrole, viu? Eu vou dizer, tem uma turma jovem chegando aí, que eu aplaudo de pé. Tem alguns defeitos. Antônio Mazzoni, grande consultor. Lua Lordeiro, obrigado por estar aqui. Então, existem pessoas que querem, essa galera que está chegando, é interessante, assim, uma diferença básica que eu percebo claramente é na minha época de executivo mais novo e tal, era assim, a gente trabalhava por situações, né? A gente tem que ter começo, meio e fim, tudo tem que ter começo, meio e fim. Às vezes eu me pego assim, tem começo, meio e fim. Não tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter, como a turma jovem diz hoje, projeto. E a turma trabalha por projeto. Trabalhou o projeto, entrega, vamos pro próximo. Porque o próprio projeto já tem começo, meio e fim. Mas a sequência não. Então como é que você lida com essas pessoas? Como é que você trabalha com essas pessoas? Dizendo a verdade. Liderando de uma forma direta. Seja claro. Se não souber, diga. Pegue livro, peça ajuda. Faça, mas não deixe sem resposta. Então, o ensinamento, exatamente, cara, tem que ter um projeto. O ensinamento, ele é tudo. Seja humilde, explique. Se você sabe, explique. Se você não sabe, não sabe. Se você não sabe, você não sabe. Porque os grandes desafios hoje pedem que a gente mapeie as situações. Então, como é que eu posso mapear as situações?
eu tenho que ter um padrão de mapeamento. Por exemplo, essa semana eu dei uma aula sobre PDCA, que é a grande ferramenta de qualidade, né, que busca foco na solução, né? Essa vai ficar como dica aí, dê uma pesquisada, né? Que é o PDCA, em inglês é Plan, Do, Check e Act, que é planejar, fazer, verificar e agir. Então tem modelos para isso, né? Então eu passei essa semana, como eu falei no início, vou repetir aqui, eu estou trabalhando com Consult Line, que é a consultoria online com Oswaldo Matos, bem customizada, com um foco bem específico, bem prática, e que a gente está fazendo aí já com alguns clientes por semana. E me acompanhe nas minhas mídias. Eu estou no YouTube, todas as minhas lives, que são muito legais, viu, pessoal? O que o pessoal falou, tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Vão lá no YouTube, Oswaldo Matos, ou nas mídias sociais. Obrigado, Monique, Henrique Filho, muito obrigado. Então, assim, acompanhe lá, @Oswaldo Lamatos. Tem muita coisa interessante, muito convidado interessante. Então, assim, o que eu tenho aprendido, voltando à pergunta de origem, durante essa quarentena? Muita coisa. Pessoal, tudo é aprendizado. Olha, tem um livrinho aqui que eu separei para falar para vocês. 2 livrinhos que eu separei, tá certo? Muito legais. Nós já estamos aí, eu fico muito triste, mas já estamos mais um pouquinho perto aí de terminar. Eu vou dizer, esse livro aqui, pessoal, do Roberto Chiniachik, que fala problemas? Oba! Por quê? Porque cada problema tem uma solução escondida. E cada problema é uma possibilidade de você aprender um pouco mais e crescer na vida. E o outro livro, pessoal, eu vou botar esses 2 livros lá no meu feed, viu? Vou tirar uma foto lá e vou botar um print dos livros lá no feed para vocês acompanharem. E esse daqui, esquecendo política, esquecendo qualquer coisa, quem gosta, quem não gosta, Aprendi Fazendo, que é a história do Luiz Sebastião Sandoval, né, que trabalhou durante muitos anos no grupo Silvio Santos do Baú da Felicidade e que foi um grande gestor. Então, assim, qual é a grande mensagem assim, que eu queria deixar para vocês? Problemas? Oba! Problema é uma grande possibilidade de fazer o quê? Crescer, se desenvolver, conhecer, ter mais informação. E aprendi fazendo. Pessoal, a gente está aprendendo fazendo. Eu estou muito feliz hoje, porque hoje é minha 15ª live. Estou completando 15 lives aí hoje. Eu nunca fiz isso, eu nunca falei dessa forma. Eu sou professor, dou aula há muitos anos, faço palestra, mas é muito engraçado que aqui a gente está falando para vocês aí sem resposta, sem o feedback vem escrevendo, lindo, amo. E estou adorando fazer isso. A gente se encontra nas coisas, né? Nossa querida amiga aí, Márcia, lá do CREMEB, Bahia, parceiraça, muito obrigado. Então, assim, aprenda fazendo. Eu quero deixar isso aqui, aprenda fazendo, ou faça aprendendo. Entendeu? Então a gente vai... ninguém nasce aprendendo a escrever artigo. E aí eu vou dizer, Sueli Temporal, que uma vez chegou para mim e disse, preciso de um artigo seu para depois da manhã. Eu digo, pelo amor de Deus, eu nunca tinha escrito um artigo para jornal ou para alguma coisa desse tipo. E aí ela falou assim, vai, senta, escreve. Eu digo, mas vai, senta, escreve. Eu fui lá e não foi com a facilidade que ela, que é jornalista, mas deu para escrever esse artigo. E aí a gente vai fazendo. Então assim, pessoal, o que é que impede você de fazer uma coisa que você nunca fez? O que é que impede? O que é que lhe impede de fazer? Medo? Medo de quê? Onde? De começar por onde?
Ah, eu não sei por onde começar. Comece, inicie, faça, se desafie. Aproveite que tá todo mundo, aproveite que você está sozinho em casa. Aproveite que você está absolutamente disponível para pensar o que você quiser pensar e vá lá e escreva alguma coisa. E não se julgue. Olhe, não se culpe. Não se culpe. Se tá bom ou se tá ruim, deixa o outro julgar. Deixa o outro fazer. Deixa o outro ler para o outro poder julgar. Ok, pessoal? Então, olha, eu gostaria de primeiro agradecer a todos vocês. Eu estou muito feliz, porque tiveram muitas perguntas, todos amigos aqui, todos conhecidos. Eu gosto muito, muita gente assim, eu me sinto muito estimulado. Vocês me estimularam. Vocês tocaram dentro daquela porta lá no meu breu que abriu a minha motivação e me estimularam. Então, eu estou muito feliz, muito obrigado. Já são 57 minutos nós aqui trocando ideias. E eu quero agradecer do coração. Para a semana tem muitas lives. E olha, deixar aqui, sábado, 10 horas da manhã, tem uma live fantástica com Sueli Temporal. Por favor, acompanhem lá na página da at.com, @at.com, e nós vamos nos encontrar falando sobre gestão, entendeu? E aí, muito obrigado, um beijo para vocês, estou muito feliz, todos os parceiros, amigos, eu digo que todos vocês são meus mestres, aprendi um pouquinho com cada um, meus 100%, 70% de conhecimento, e a live chama Hora do Cafezinho da at.com. Então eu aprendi, vivo aprendendo sempre, quero, se Deus me der bom parto, agência @agência@at.com, lembrando, Hora do Cafezinho, no sábado, 10 horas. Então assim, minha mulher está dando os parabéns, eu que agradeço a ela, que sem ela eu estou perdido, viu, pessoal? Então assim, esse pedacinho de cada um eu trago dentro comigo do coração, e vocês é que são os meus estimuladores.